Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta que, além de acelerar drasticamente o processo de color grading, ou seja, sua produtividade vai lá em cima, ele entrega um print film, né, que é aquele lookzinho de cinema, com aquela cara de cinema maravilhosa, incrível, assim, a melhor ferramenta que eu já usei até agora. Acabei usando num dos materiais que eu trabalhei agora semana passada, um longa-metragem, e, pô, acelerou o meu processo de color grading e deixou o filme muito, muito bonito. Tá? Então, bora lá. Como é que funciona o meu workflow para trabalhar com essa ferramenta? Na verdade, não só com ela, mas com qualquer ferramenta de color grading, tá? Eu costumo fazer um IDT e um ODT. Então, o IDT eu vou deixar aqui no início, né, que é o Input Device Transform, e aqui eu vou colocar um Output Device Transform. No Input Device Transform, eu vou selecionar aqui o Color Space Transform, vou clicar e arrastar em cima dele, e aqui eu vou ter algumas ferramentas de transformação do espaço de cor e do gama, tá? Então, no Input Device Transform eu vou pegar o meu RAW, né, a minha imagem aqui da Blackmagic. Isso aqui foi gravado com a Blackmagic. Aliás, eu vou deixar o link para essa imagem aqui para vocês baixarem depois. Eu vou transformar essa Blackmagic, ou espaço de cor, e o gama em DaVinci Wide Gamut, que eu quero trabalhar em cima do DaVinci Wide Gamut. Eu poderia trabalhar em Access ou qualquer outro, mas eu gosto de trabalhar em cima do DaVinci Wide Gamut. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar no ODT, vou colocar um Color Space Transform, só que eu vou pegar o DaVinci Wide Gamut, que ele está recebendo daqui, ó, do Input Device Transform, e vou transformar ele em Hexad09 Gamma 2.4. E pronto, transformei o meu RAW em Hexad09. Tá, vou deixar aqui. E agora eu vou criar alguns nodes aqui, porque aqui dentro é onde eu vou fazer o meu color grading e vou aplicar esse plugin maravilhoso que vai trazer um charme para o meu vídeo, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou black, fazer ajuste de black, white balance, exposição. Com relação a essa estrutura, vocês podem usar a estrutura que melhor caber para vocês, tá? Não precisa ficar seguindo a risca aquilo que eu estou fazendo. Aqui vai ser um skin e aqui vai ser uma calça. Como é que é calça? É pants. Paint, eu acho. Eu acho que é assim. Será que é assim? Acho que é, não lembro. Mas enfim, se estiver errado, tudo bem. Tá? Então vamos lá. Vou começar fazendo um ajuste de black. Para fazer o ajuste de black eu vou usar a waveform. Deixa eu maximizar aqui. Eu preciso encontrar na minha imagem essa parte aqui, a parte mais escura, tá? Então vou selecionar o Pick Black Point e vou encontrar aqui, ó, bem aqui. Eu vou clicar. Para você conseguir ver esse círculo aqui, caso o seu não esteja aparecendo, tá vendo? Conforme eu vou colocando o mouse em cima da imagem, ele vai me mostrando onde tá aqui no meu sinal. É só você clicar nesses três pontinhos do Settings. Opa, desculpa. Só clicar nos três pontinhos aqui em cima e depois em Display Qualifier Focus, tá? E aí, toda vez que você tiver com o Qualifier, que é essa ferramenta aqui, em cima da imagem, ele vai mostrar para você onde ela vai estar aqui, tá bom? Então, beleza, já fiz aqui o ajuste dos blacks, e agora eu vou fazer o white balance, né? E eu vou usar como referência essa parte da roupa dela. Tá? Eu poderia usar o azulejo também, mas eu prefiro usar essa parte aqui. Pronto, já deu uma balanceada, tá de forma bem rápida. E agora eu vou fazer um ajuste de exposição. Eu percebi que o rosto dela tá levemente subexposto, muito leve, ó. Essa parte aqui, beleza, ela tá num lugar legal, mas eu vou aumentar um pouquinho o gama, pouca coisa. Ó, um antes e depois. Só para dar essa leve subida de luz aqui nas médias, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E agora eu vou trabalhar com a minha pele, vou selecionar ela, né? Shift H para eu conseguir ver a seleção e vou começar a trabalhar essa seleção aqui. Então, eu vou diminuindo aqui a minha matiz, né? O rio, vou diminuindo o tamanho dele e vou fazendo ajustes assim no center, ó. Tipo, para ir tirando um pouco do fundo, sem perder muito o da pele. Eu vou também tirar um pouco aqui da luminosidade das partes mais escuras. Problema que tira um pouco da pele também. Vou tirar das partes menos saturadas. E vou fazendo isso até chegar nesse ponto aqui. Eu acho que esse ponto tá interessante. Vou clicar em Denoise, eu vou aumentar um pouquinho esse Denoise. Não vou aumentar muito. Aumentar um pouco desse Denoise. Criar um Pre-Filter. E aqui um Post-Filter. Subir um pouco.
não tem problema. Um blur. E agora eu vou fazer uma máscara. Eu vou precisar fazer uma máscara bem aqui. Então, eu vou criar uma máscara aqui. Não precisa ser perfeita, até porque a modificação que a gente vai fazer na pele aqui não vai alterar tanto a ponto da gente perceber as imperfeições da máscara, tá? O que eu vou precisar fazer agora é um tracking. Então, só clicar aqui no botãozinho de track, clicar bem aqui e ele vai começar a rastrear. Só que vai ter alguns probleminhas, tá vendo? Ela coloca o pescoço para trás e tudo mais. Como é que eu faço para ajustar essa máscara agora? Né? É simples, eu vou clicar aqui em frame, né? Tem clip e frame. O clip, toda vez que eu fazer algum ajuste na máscara, esse ajuste ele vai estar no clipe inteiro, então não vai criar uma animação. Mas quando eu coloco em frame e eu clico aqui, por exemplo, começo a fazer o ajuste dessa forma, você pode ver que criou um keyframe bem aqui e ele gera uma animação da máscara. Deixa eu clicar aqui para vir para cá. E é exatamente isso que eu quero. Eu vou segurar o Shift, vou clicar em arrastar, consigo selecionar mais de um ponto. Aqui, bem aqui. Aumentou. Aqui. Aqui até, provavelmente até o final ela vai ficar mais ou menos nessa posição. Deixa eu vir aqui pro final para ver como é que ficou. Opa, Ctrl Z. Cá, aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá seguindo legal. Ó, aqui falhou um pouco. Clicar em arrastar aqui, vim pra cá. Deixa eu ver o braço. O braço tá legal. Beleza, só tem a parte da barriga, a gente já vai fazer. Mas a parte da barriga não vai precisar fazer nenhum tipo de animação. Eu vou clicar aqui em clipe de novo, porque se eu manter aqui qualquer modificação que eu fizer nessa máscara, ele vai criar um keyframe, vai criar uma animação. E eu vou precisar fazer uma leve modificação, que é essa daqui. Ó. Vou voltar para a máscara e aqui em Softness Inside eu vou aumentar, tá? Para criar uma transição entre o que está dentro da máscara e o que está fora, tá? E o outside também. Beleza, agora eu vou fazer uma outra máscara. Vou clicar aqui no Curve e vou selecionar essa parte da barriga. Tracking. Beleza, eu acho que foi. Acho que foi, tá legal. Mesma coisa, inside, outside. E agora eu vou ficar aqui para maximizar o meu scope e vir aqui em Vector Scope. Shift H para só ver a parte onde eu selecionei. E eu vou vir aqui no Offset, vou começar a trabalhar o Offset. Deixa eu clicar aqui para mostrar 2 vezes o tamanho, só para facilitar, para a gente conseguir enxergar aqui melhor, tá? Eu vou clicar aqui e vou começar a mexer a ponta dele ficar mais ou menos assim. Ele não pode estar muito aqui no meio, porque ele vai criar essa distorção aqui, significa que ela vai estar muito mais avermelhada do que ela realmente deveria estar. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Ela ficou muito, vou diminuir um pouquinho, pouca coisa. Acho que tá legal. Antes, depois, ó. Ganhou um pouquinho de cor, né? Antes, depois. Beleza. Agora eu vou fazer a parte da calça, tá? É interessante que quando você for estudar, você crie máscaras para fazer ajuste de cores por aqui também, sabe? Assim, tipo, por aqui não, desculpa, nessa parte aqui, na parte do vermelho, que tem aqui no verde, enfim, trabalhe melhor isso daqui. Como o nosso foco aqui não é a correção de cor, eu estou mostrando como é que eu faço, né, o processo até chegar no de Hanser. Eu vou fazer só a calça e a pele, que eu acho interessante. É importante que você não suba muito a pele e não deixe muito saturado, nada que precisa ficar muito saturado, porque depois que você aplicar esse plugin, você vai começar a fazer os ajustes, tá? Eu vou fazer aqui já uma máscara, porque eu sei que eu vou precisar de uma máscara aqui, tá bom? Eu vou criar um tracking com essa máscara, não tem problema. Agora eu vou vir aqui no Qualifier, vou selecionar a calça, Shift H, e vou começar a trabalhar essa seleção que eu fiz. Aqui eu acho que tá legal. Só vou aumentar o denoiser um pouquinho e o blur. E eu vou agora aqui no offset trabalhar a cor da calça, porque eu quero deixar ela mais vermelha e não alaranjada como ela tava. Beleza. Agora eu vou criar um outro node chamado, eu vou chamar de Dehancer, mas normalmente eu chamo ele de look, tá? Mas eu vou chamar ele aqui de Dehancer só por questões didáticas.
Beleza, de Enhancer. Vou vir aqui, escrever de Enhancer, tá? Clicar e arrastar para cá. Beleza, assim que eu coloco, ele já vem com um lookzinho, que é até interessante, só que a gente vai precisar fazer algumas modificações para ele ficar melhor, tá? O legal daqui é que não é um LUT, entendeu? Então, isso aqui não é uma ferramenta de LUT, não, não. Isso aqui é uma ferramenta no qual tem print filmes e a gente consegue fazer todas as distorções necessárias para criar uma personalidade além do filme que ele está tentando representar no filme Profile, no print film, etc, tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no source é colocar o que está chegando no Enhancer, né? E o que está chegando no Enhancer é o DaVinci Wide Gamut. E olha como ele modificou, tá vendo? Aqui, ó, Rec 709, ele estava muito mais escuro, muito mais intenso. E agora ele ficou um pouquinho mais claro e até aí tudo bem. A gente vai fazer alguns ajustes que vai melhorar isso daqui, tá? E por que eu coloquei aqui o DaVinci Wide Gamut? Porque a minha saída aqui do Input Device Transform é o DaVinci Wide Gamut, que está indo pro Black, pro White, tarari, tarará, e chegando aqui no Enhancer. Ele só tá virando Rec 709 aqui no ODT. Então, aqui no Enhancer eu acabo colocando aquilo que está chegando para ele, que é o DaVinci Wide Gamut. Poderia ser Access, poderia ser, enfim, qualquer outra coisa, mas eu acabei decidindo colocar o DaVinci Wide Gamut porque eu gosto de trabalhar com ele. Você pode também, sem precisar fazer o ODT e IDT, você pode escolher uma câmera, tá? Então você pode escolher um modelo da câmera, deixa eu ver isso aqui, Blackmagic. Deixa eu desligar aqui, vou desligar esse daqui, vou desligar esse daqui. Ó, vamos lá, Blackmagic, Pocket 6K, acredito que isso aqui foi 400. Foi ISO 400. Olha lá, meio que transformou. E aí você pode fazer os ajustes que você quer, entendeu? De temperatura de cor. Aqui você consegue fazer todas as modificações necessárias. Tá? Eu gosto de trabalhar do jeito que eu estou trabalhando porque eu já estou acostumado a fazer assim, mas você pode, enfim, brincar da forma que você quiser e ver qual que se adapta melhor, né? Qual que é o workflow que se adapta melhor para você. Então, deixa eu voltar para cá. Vou zerar isso daqui, porque isso aqui eu não vou usar dessa forma. Vou voltar os meus nodes de DT e ODT. E aqui, como eu falei, eu consigo fazer ajustes de exposição, de temperatura de cor, de tinte e tudo mais. Aqui no filme Develop, eu consigo aumentar e diminuir o contraste, tá? De uma forma muito interessante, com uma qualidade muito boa, né? Fazer um ajuste aqui de gama, nesse caso não está tendo problema nenhum, e também fazer o Color Boost, né? Que é você adicionar, ó lá, eu consigo adicionar um pouco mais de saturação. Olha como ficou interessante. Nesse look aqui ficou muito interessante assim. E aqui no filme Profile, eu consigo escolher um monte de filme. Aqui tem, pô, um trilhão de opções de filmes, de print filme, né? Então aqui eu tenho o Fuji Color 100, que ele vai ficar mais avermelhado. Quer ver? Deixa eu achar aqui o Kodak Ektar. Olha lá como é que ele fica. Pô, fica muito cara de anos 80, né? Não, o que eu escolhi é anos 90, olha só. Acabei errando por 10 anos, né? Então, esse daqui também, o Ektachrome, que seria tipo o Tinel Orange. Tem vários aqui, e aí você pode escolher, pode ver qual que fica melhor e tudo mais. Tem um que eu gosto muito aqui, que foi o que eu usei no documentário, que se chama. Cadê? Aqui. Fujichrome Velvia 100. Olha que interessante, olha, ele mantém nas médias aqui um calorzinho e nas sombras fica levemente azulada, esverdeada, enfim, muito maneiro. Eu posso aumentar e diminuir a exposição desse filme, eu posso desligar também caso eu queira, tá? E aqui no filme Compression, isso aqui tem a ver com a luminosidade, tá? Bora vir pra cá? Deixa eu abrir aqui, olha como isso aqui tá alto, né? Tem, as luzes aqui estão meio estourando e tal. Então aqui no filme Compression, deixa eu ligar ele, ó, você viu que a partir do momento que eu ligo, ó, ele já dá uma descida, eu já ganho algumas informações aqui em cima, olha ali, ó. Olha como aqui tá meio cravado e quando eu baixo, ó, ele ganha um pouco mais de informação e eu posso adicionar um pouco mais aqui em Impact, ele vai é, tentar ganhar o máximo de informação possível, isso é muito maneiro, tá? Então olha que legal, sem ele, olha como eu perco bastante informação aqui nas altas luzes. Com ele, já ganhei um pouco mais de informação nas altas luzes. Ficou muito interessante isso aqui. Aqui no Spend eu posso aumentar o Dynamic Range da minha imagem, tá? Então,
que eu posso deixar ela um pouquinho mais lavada, olha lá, ó, aumentando o Dynamic Range. Então eu posso trabalhar o Dynamic Range dela aqui. É claro que aqui eu tenho outras opções, que estão no normal e Luma, e aí esse aqui é só o modo que ele vai fazer esse cálculo, tá? E nessa parte do print, a gente pode simular um Cineon, né, que seria a mistura desse Film Profile, né, com o Cineon. Nesse caso está em linear, mas aqui eu tenho o Fujifilm 3513 e o Kodak 2383, que são super famosos, né? Para quem curte print filme, pô, todo mundo que curte print filme conhece esses dois filmes aqui. E eu também tenho esse Kodak Endura também, que fica bem interessante. É importante você ir testando todos eles, mas eu garanto que, pô, o Fuji fica muito legal. Eu gosto bastante. Olha como ele deixa mais profundo essas partes mais escuras, tá? O Kodak também, mas ele deixa um pouco mais avermelhado. Eu curto mais azulado, mas aí é uma opção minha, tá? Então, olha que legal o antes e o depois. Olha como a gente já deu uma certa personalidade, uma cara de cinema para nossa imagem aqui. E aqui eu posso fazer também modificações nesse print filme. Então eu posso deixar mais quentinho, mais frio, entendeu? Tipo, deixar aqui mais quentinho. Posso aumentar a exposição ou diminuir ela. Eu vou até mexer um pouquinho aqui na exposição, que eu acho que vai ficar interessante. Tonal contrast, então, tipo, olha que legal. Eu vou mexer no contraste através dos tons, que fica muito maneiro também, dependendo do que você precisar. E isso daqui, esse color dancing, não são todas as cores que ele vai afetar. Normalmente ele vai afetar muito mais o vermelho, como você pode ver. Mas você pode diminuir a densidade de cor ou aumentar a densidade de cor. Então, e aqui também, enfim, isso aqui é saturação e tudo mais. A Analog Range Limiter. Então eu acabo meio que deixa eu desligar aqui, ó. Ele tenta manter o Dynamic Range de antes dele ser aplicado. Tá, deixa eu voltar. Aqui no Color Head eu consigo fazer alguns ajustes, ó. Vamos supor que eu achei que ficou muito avermelhado, então eu posso vir aqui no magenta e no green, eu posso jogar para cá. Opa. Esqueci de ligar. Claro que não vai funcionar, né? Desculpa, acabei esquecendo de ligar. Então aqui eu posso deixar ele mais azulado, posso deixar ele mais amarelado. Aqui eu vou tirar um pouco do magenta, eu vou deixar mais esverdeado. Então eu consigo fazer leves ajustes. Leves não, né? Porque se eu jogar muito ele acaba não sendo muito leve. Mas assim, eu consigo fazer alguns ajustes aqui na coloração, tá? E também eu consigo adicionar isso, tipo, eu quero deixar mais amarelado nas sombras ou mais azulado nas sombras. Né? Nos tons médios a mesma coisa. Eu quero deixar mais quentinho, eu quero deixar mais frio. Então eu consigo fazer esses ajustes de forma muito simples e muito fácil aqui. E aqui o Film Grain. E o Film Grain é interessante porque você já tem uns presets, são vários presets aqui que você pode usar. Eu costumo usar normalmente 35, 50 e diminuo bastante até assim, para não ficar com tanto grão, tá? Mas você também pode clicar aqui em Custom e deixar ele do jeito que você quiser, entendeu? Eu curto deixar mais ou menos assim, shadows, mais nos highlights, amount, eu vou subir um pouquinho, mas eu vou diminuir aqui, deixar um grão pequenininho, olha lá, o antes e o depois do grão. Você pode também desligar o grão e deixar essa imagem assim, não tem problema nenhum, vai ficar uma imagem lisa, tá? Aqui a gente vai ter o Relation, e aí o Relation, ele é um efeito que dá muito um ar de vintage, eu gosto bastante do Relation. Não uso sempre, mas eu gosto muito. Deixa eu colocar aqui em 8mm. Olha que interessante, ele vai criar sempre essa distorção na luz aqui, ó, principalmente em volta das partes brancas, né, que seria tipo as luzes mais intensas. Então eu posso aumentar e diminuir a quantidade, né, e fazendo isso, tudo aquilo que tiver muito próximo do highlight, tiver no highlight, vai ficar com esse aspecto, essa áurea, né, avermelhada em volta. Também é outro que eu posso ajustar manualmente cada pedacinho dele. Vamos colocar no 35mm e ver como é que fica aqui o relation no 35mm. Não fica tão marcado, mas, enfim. O Bloom, ele é um tipo de glow, tá vendo? E é interessante usar ele, às vezes é interessante. Nesse caso aqui, eu acho que vai ser interessante usar ele, porque a gente tem essa luz aqui e... Deixa eu subir... Opa, não, subindo errado. Aqui.
Aí, isso traz uma certa leveza, acho que eu joguei muito, né? Traz uma certa leveza para a imagem não fica tão dura, tá? O filme Damage, eu vou até colocar aqui em 8mm pra gente conseguir ver, ó, tá vendo? São esses pequenos defeitos imitando um filme antigo. Se você colocar em 35mm vai ter menos esses defeitos, ou em 65mm vai ter quase nada. Tá? Mas é legal, muitas vezes a gente precisa, às vezes eu preciso colocar bastante defeito no filme, às vezes não, enfim. E aqui a gente tem outras ferramentas também, como o filme Brad, que deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, mas ele cria uma certa variação de luz. Deixa eu ver se eu colocar em 8. Ó, você tá vendo? Olha aqui como é que, o que acontece. Ó, quando eu mexo, ó, tá vendo? Cria uma variação de luz que vai mudando a cor, tá? O Get Wave, vou colocar sempre no 8mm. Ó, ele vai criando essa distorção que é como se fosse a película que não fica bem encaixada. E aqui a gente tem um overscan. E o overscan ele vai imitar essa película, né? Vai imitar, na verdade, como se a gente estivesse filmando essa película. E detalhe, e aqui você tem também um monte de opções, você pode simular vários tipos, ó, de película, se ela vai ser negativa ou positiva, entendeu? Isso é bem interessante. A gente tem também a vinheta, e nesse caso aqui eu acho que eu vou colocar uma vinhetinha, um pouquinho aqui. E também você pode fazer o ajuste que você quiser nessa vinheta, né? Deixando ela maior, deixando ela mais escura, ó, deixar um pouco maior aqui, aqui assim, subir aqui, ó. Olha que interessante como é que ficou, como é que estava antes. Deu um certo foco aqui na personagem, né? E aqui a gente tem algumas ferramentas de monitoramento. Tem um false color, que é legal. Então eu consigo fazer o ajuste de exposição através desse false color, ajuste de exposição do próprio plugin ou até mesmo daqui. Eu posso deixar ele ligado e fazer ajuste de exposição por aqui, não tem problema. E eu tenho um clipping também, que ele vai mostrar o que está clipado. Nesse caso, está clipado essa parte aqui. Deixa eu já ajustar aqui. Bora ajustar? Não, melhor. Eu vou ajustar aqui na exposição. Então eu vou vir aqui no lift e vou subir até, ó, vou deixar no limite. Opa, o limite é esse aqui. Beleza. Voltei para cá. Posso desligar ele. E aqui eu tenho um output que, enfim, eu posso desligar o plugin ou não, né? Mas aí eu tenho um slider para desligar ele. Se eu quiser colocar ele 50%, enfim, deixar ele 100%. Eu também posso gerar um LUT, cara. Isso é muito legal, porque eu consigo, depois que eu montei esse look, eu consigo transferir ele para um outro projeto, mandar para um amigo, colocar numa câmera. É claro que muita coisa aqui não vai para esse LUT. Se eu não me engano, a vinheta não vai, o Bloom eu sei que não vai. O filme Brad, o filme Damage também não vai, hein? Enfim, o que vai é tudo ajuste de cor e de exposição. Isso vai. De resto, acaba não indo. Mas ainda assim é interessante, porque você vai sempre ter essa corzinha maneira aqui. Até se você colocar na câmera, você já vai gravar com essa cor, tá? E aqui tem a qualidade, né? Que eu posso deixar ele um pouco mais pesado, vai entregar uma qualidade melhor. Normalmente, para trabalhar, eu uso o Fast e na hora de renderizar, eu coloco em Slow, tá? Então, é isso com relação ao de Hanser. Eu acho que a gente passou por todas as partes aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço para. Deixa eu clicar aqui em Clips. Como é que eu faço para passar. Para passar para outras. Vou copiar aqui, né? Ctrl C, tá? Para passar para outros clips, eu vou mostrar como é que a gente faz. Ctrl C. E eu vou selecionar aqui. Isso aqui já tá. Deixa eu resetar. Aqui eu já fiz a correção de cor. Ctrl V. Ctrl V. E aqui, deixa eu resetar, Ctrl V. Pronto, passei para todos os clipes. É claro que esse aqui, por exemplo, eu vou ter que dar uma ajustada nele, né? Então eu posso, como eu falei, eu posso ajustar aqui na exposição, ó, deixando ele mais claro ali. Ou eu posso vir aqui no próprio de Enhancer, aumentar a exposição por aqui. O que não é interessante, aumentar a exposição, o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, ó, no Spend. Então eu vou aumentar aqui o Dynamic Range nos blacks, tá vendo? Aumentei aqui, eu consigo ganhar um pouco mais. Ih, ficou meio lavado, não ficou legal não. Deixa eu voltar um pouquinho. Talvez seja.
Enfim, é isso, né? Aqui acabou ficando meio lavado, não ficou tão interessante. Mas depois, enfim, eu vou mexer por aqui mesmo, não tem problema, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Como eu falei, o link para você ter acesso ao Behance tá aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais também. Eu vou deixar o Instagram ali embaixo. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é só deixar nos comentários. Forte abraço, beijo e tchau.